essa manhã, uma manhã de consagração, uma manhã de convocação, uma manhã de compartilhar uma palavra. E eu creio que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. E nesse início eu queria justamente falar dessa expectativa. Às vezes a gente usa na igreja alguns termos, por exemplo, assim, abra seu coração. E as pessoas que ouvem podem dizer, mas como eu abro meu coração, né? Então, abrir o coração é criar uma expectativa de que aquela palavra, ela é para você e ela vem direcionar caminhos, ela vem também, o poder da palavra, ela é como algo que esmiuça a penha, quer dizer, quebra as pedras, né? Então, nós temos que estar com o coração aberto nesse sentido, de que a palavra, ela vem tirar fortalezas internas, ela vem direcionar a nossa vida. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um salmo, que é justamente na parte que a gente está fazendo a leitura bíblica, então o Salmo 9. Por que esse salmo? Porque olha só o título dele, é Ação de Graças por um Grande Livramento. Ação de Graças por um Grande Livramento. E eu creio que antes de nós estarmos valorizando o medo, valorizando aquelas situações que nós estamos passando de crise, nós temos que valorizar o Deus que nós temos, com a certeza de que Ele é o Deus que nos dá o livramento. Então, o Salmo 9, do 1 até o 10, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti eu me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades, e a tua memória pereceu com ela. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então nós sabemos esses dias que são dias de angústia, né? Dias de muita tristeza, dia de mortes, e talvez dias que muitas famílias já passaram por situações assim, mas algumas em especial estão passando hoje. E hoje também há características especiais desse tempo. Então, como nós nunca havíamos vivido, nós estamos passando agora, portanto, por situações que requerem de nós, talvez, habilidades que a gente não tenha. E daí eu quero começar, então, essa palavra com o propósito que nós estamos hoje. Nós estamos hoje num propósito de jejum e oração. Mas ao jejuar e orar, nós precisamos também tomar algumas atitudes, ter algumas atitudes. Porque às vezes as pessoas podem estar jejuando e orando, mas orando no sentido de lamentação, jejuando talvez também não com sabedoria, né? Então nós precisamos aprender para que a gente possa descansar em Deus. Então, como que a gente vai descansar naquele que a gente talvez não conheça? Então, o primeiro princípio dessa orientação dessa manhã para nossas vidas, pela palavra de Deus, é conhecermos o Senhor. Se nós não conhecemos quem nós confiamos, ou se nós pensamos que Ele é incapaz de nos socorrer, a gente não vai conseguir descansar nele. Se o Deus que a gente pensa é um Deus, primeiro, que a gente julga achando que Ele é injusto, que a gente tem medo dele, que Ele é pequeno demais. Às vezes você coloca um Deus numa caixinha, pequenininho, então você não vai confiar nele.
o tamanho, a expectativa, a projeção que você faz de Deus, de quem Ele é. Eu tenho convicção que a nossa limitação, ela nos impede de entender toda a grandeza de Deus. Mas o pouco que nós entendemos, que a revelação da palavra tem nos trazido, tem nos mostrado o quanto esse Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós. E Ele cuida nos mínimos detalhes. Quando a gente lê Jó, capítulo 38, 39, quando fala a manifestação de Deus, a manifestação revelada do Senhor, de um Deus que conhece até como a corça ela dá cria, um Deus que se preocupa com a alimentação dos filhotes do leãozinho. Esse Deus que cuida dos mínimos detalhes, que coloca todas as coisas em ordem. A Bíblia vai dizendo que Ele coloca o limite do mar. Né? Esse mesmo Deus, Ele se preocupou com o homem, se preocupou comigo, se preocupou contigo, a tal ponto que Ele nos deu o seu único filho em resgate da nossa realiança com Ele, para que a gente se realiançasse, para que a gente se sentisse novamente seguro nele, para que nós buscássemos a Ele, estivesse debaixo do esconderijo dele, debaixo dessa proteção, e pudéssemos descansar nele. Então, para descansar, eu preciso conhecer a Deus. E conhecer ao Senhor é entender a grandeza dele e o quanto ele ama. Então, não desconfiar do amor de Deus. Às vezes nós desconfiamos, e se nós desconfiamos, não há, portanto, uma relação de intimidade. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo que Ele cuida e que Ele está no controle. E daí você me perguntaria, mas como Ele está no controle diante dessa situação? Parece uma situação criada por homens, ou que os homens perderam o controle, que as pessoas estão tomando atitudes hoje. A gente olha para os governos, foram atitudes corretas, não foram atitudes corretas, qual é a melhor forma de agir? Diante de tudo isso, nós precisamos pedir ao Senhor esse conhecimento e essa revelação para este tempo. E situações pequenas também. Quais são as situações menores? São as situações nossas próprias, como cada um está vivendo. Pessoas hoje estão vivendo desemprego, pessoas hoje estão vivendo confinamento, pessoas estão vivendo hoje situações que não pensaram em viver. E essas situações, elas podem provocar o medo. E daí, diante disso, é que eu quero parar um pouquinho para o segundo momento, que é falar sobre o medo. A gente não vai explanar aqui que o medo também é saudável. O medo é saudável. O medo é saudável, tanto é que os cuidados que nós temos que ter, o ficar em casa, a limpeza, a higienização, ele é um medo saudável, porque ele faz com que eu tenha os cuidados preventivos. Mas eu quero tratar especialmente deste medo que causa um pavor, um terror, desse medo que tem levado talvez pessoas, e que nós vimos já nesses dias, pessoas ao suicídio, porque ficam com tanto medo do enfrentamento de uma situação, de um descontrole. Então, este medo que ele causa esse terror, esse medo que nos afasta da fé, esse medo que você não consegue ver a Deus, esse medo que talvez você se chegue a Deus, mais mostrando a grandeza do mal. Então, em vez de você chegar falando da grandeza de Deus, você chega para Deus falando da grandeza do mal que está assolando a sua vida, ou que está assolando neste momento o mundo e o lugar onde nós estamos vivendo. Então, o medo, ele nos paralisa, ele causa esses terrores, ele causa ansiedade, ele nos desestabiliza, e essa ansiedade faz com que as pessoas tenham um sentimento de fuga, talvez. Muitas pessoas têm um sentimento de fuga, uma atitude até de fuga, querem largar tudo e ficam irresponsáveis, saem, né, se comprometem e comprometem o outro também. Então, neste momento, nós precisamos vencer esse medo. E eu trouxe aqui um material, queria compartilhar com vocês sobre a questão do medo. E para isso, eu queria que a gente fizesse uma declaração. Daí, quando a gente pensa o que é declaração, declaração ela é uma oração em voz alta. Então, quando eu oro em voz alta, eu ativo mecanismos meus cerebrais também, né, que atuam em mim, gerando uma estabilidade, um direcionamento para a minha vida. Isso é declaração.
Então, por isso que as declarações, as palavras ditas, né, se elas são palavras ruins, quando a gente diz assim, são como sementes, que elas geram fruto, é real, porque as palavras, elas caem em nós mesmos, e elas geram fruto em nós, causando em nós pavor, causando em nós a instabilidade, quando essas palavras são ruins. Então, as palavras ruins ditas, né? A palavra que eu profiro, que são palavras caóticas, palavra que não vai dar certo, palavra contra o lugar que eu estou. E o lugar que eu estou, ele não é só a casa, ele é a igreja, ele é a sociedade, ele é o governo. Então, quando eu profiro palavras contra o lugar da minha cobertura, contra o governo que eu estou vivendo, eu também estou bebendo disso. É como que eu chegue a essas palavras, elas frutificam e caem sobre mim. Então, o poder que há nessas palavras é um poder de renovo também, quando eu libero palavras boas. Então, por isso há um poder na declaração, há um poder naquilo que eu falo com autoridade. E quando eu me autorizo por Cristo Jesus, né? Me autorizo pela palavra, a declarar a palavra, o próprio Deus, ele se compromete com a palavra. Então não é simplesmente autoajuda, automeditação, palavras que eu vou abrir a minha mente, vir à luz, não é só isso, é muito mais do que isso. É eu pegar um decreto que é a palavra e assumir aquela palavra para a minha vida, e ao assumir, o próprio Deus se compromete em realizar a palavra. Amém? Então essa oração de declaração é a oração que eu queria que a gente pudesse orar a Deus nesses termos, né? Pai, eu venho a Ti como Teu filho e coloco-me diante do Teu cuidado protetor. Obrigado, porque Tu me amas muito. Eu confesso que eu tenho sido medroso, que eu tenho sido ansioso, que devido à minha falta de fé e confiança, eu tenho vivido com medo. Eu não tenho vivido sempre pela fé e tenho muitas vezes dependido da minha própria força e dos meus recursos. Eu agradeço porque eu sou perdoado em Cristo. Eu escolho acreditar na verdade de que não me deste um espírito de medo, mas de poder e de amor, de equilíbrio, conforme está em 2 Timóteo, no versículo 7. Por isso que a declaração da palavra é forte. Portanto, eu renuncio todo espírito de medo e eu peço que me revista de autoridade para que eu possa ter entendimento daqueles medos que têm me controlado. Quais são os medos que têm me controlado? Mostra-me que eu tenho sido medroso e que muitas vezes eu tenho acreditado em mentiras. Eu desejo viver uma vida responsável no poder do Espírito Santo. Mostra-me como esses medos têm me impedido a fazer isso. E eu peço para que eu possa confessar e renunciar e superar todo medo, em nome de Jesus. Para eu superar esses medos, vocês viram que nessa própria declaração, eu assumi algumas coisas. A primeira coisa que eu assumi é que eu tenho um Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração para todos. Quando você chega diante de Deus e diz, Pai Nosso, você já está declarando, Ele é meu Pai. E nessa declaração você diz assim, eu sou teu filho, eu me coloco diante de ti. Então, ao aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós nos colocamos nessa posição de filho. Outra declaração poderosa, Deus tem cuidado de nós. Você pode dizer, mas como? Declare, Deus tem cuidado. Porque se você está vivo hoje é porque Deus tem cuidado. Eu gosto muito de uma revelação sobre José, por exemplo. Quando a gente olha o caminho de José, a gente vai ver em cada momento situações terríveis sobre ele. Mas nessas situações terríveis você vai dizer, mas poderia ter sido uma outra situação e Deus colocou ele nessa. Por exemplo, quando ele foi colocado no poço pelos irmãos. Os irmãos intentaram matá-lo, a intenção dos irmãos era matá-lo, mas ele foi colocado no poço, então ele estava vivo. Então mesmo no poço ele estava vivo. E você pode colocar hoje, eu posso estar num poço, mas eu estou vivo. Então se eu estou vivo, há esperança.
Ele foi colocado num poço e a Bíblia vai dizer que ela não tinha água. Daí você vai dizer, ele vai morrer de sede. Mas se tivesse água, ele poderia ter morrido afogado. E por ele estar num poço sem água, conseguiram tirar ele e foi vendido. Quando ele foi vendido, ele poderia ter acontecido outras situações. Então, se a gente for andando nesse processo, você sempre vai olhar que Deus sempre colocou você na melhor situação para aquele momento. Então, hoje, a situação que eu estou vivendo, ela é a melhor situação para esse momento. Amém? Então, a declaração e a confissão de que nós temos vivido controlado por um medo e também que nós temos vivido pela nossa própria força, isso é importante. Quantos de nós, até antes dessa situação que nós estamos vivendo agora, a gente estava vivendo, acumulando, resolvendo situações pelo nosso braço? A nossa confiança em Deus talvez era uma confiança parcial. E Deus está nos levando a viver um tempo de extrema confiança e entrega para Ele, entrega nele, entregar e confiar. E ter certeza que Ele está cuidando, declarando a palavra, vivendo a palavra. Bem, para não me alongar muito, eu quero entrar então nas questões de nação. O que eu quero falar de nação? Eu quero falar que a palavra também, ela traz para nós imperativos. O que seriam esses imperativos? São posições que Deus nos dá na palavra, que ao declarar essa palavra, eu vou exercendo, portanto, princípios, é isso. Ao declarar a palavra, eu exerço princípios. E ao exercer esses princípios, Deus se compromete conosco. Por exemplo, quando eu leio a palavra em Efésios 4:25, o Senhor vai nos orientar para falar cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então, quantas pessoas estão atemorizadas, porque tem muitos fakes, muitas notícias mentirosas. Então, a mentira, ela tira a paz. O excesso de ouvir coisas que muitas vezes até tem alguma verdade, mas são distorcidas. Essas verdades distorcidas, elas têm comprometido de uma certa forma, não só a nossa vida, mas indiretamente e até diretamente hoje pelo governo. Porque o governo hoje, se você olhar as vozes que estão em volta das decisões do governo, você vê muita crítica e você vê muitas pessoas. Então, quais são as mentiras que estão aí? Deus pode trazer a verdade. E é isso a nossa oração hoje. Senhor, livra-nos da mentira. Essa semana eu acordei com uma declaração do Salmo 91, versículo 3, que é: o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? O passarinheiro era aquele que pegava o passarinho com uma arapuca, uma gaiola, fazia uma estrutura, né, para pegar de arapuca, para pegar esse passarinho. O Brasil e as nações do mundo, eles estão vivendo hoje uma arapuca projetada pelo inimigo para pegar, para desmantelar as estruturas sociais, as estruturas econômicas, para trazer terror, para trazer morte e destruição. Isso é uma grande arapuca. Mas Deus é poderoso, como está nesse salmo, para desfazer as arapucas. E é essa convocação que a gente está hoje. Senhor, desfaça as mentiras, quebra o laço do passarinheiro. Sabe aquele laço que está ali, que a gente vê muitas vezes até em projeções de filme, aquele que se amarra, faz um laço oculto ali para pegar, né, aquele que está passando despercebido. Mas Deus hoje vai quebrar esse laço, vai desfazer a arapuca. E creia em nome de Jesus a oração, a nosso pedido a Deus em conjunto, eu, você, pedindo, orando ao Senhor. Senhor, nos livra das mentiras que nós mesmos temos acreditado, aquilo que tem trazido desestabilidade, falta de fé na minha vida, aquilo que tem trazido desgoverno ao nosso governo, seja ele municipal, estadual, o nosso governo do país. Que o Senhor livre o nosso governo dessas mentiras. Então vamos declarar essa palavra. Outra palavra ainda, Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito do Senhor, pois fomos selados por Ele. Ele, portanto, é a nossa marca. Como eu posso entristecer o Espírito do Senhor?
é quando eu fico olhando para as situações. A Bíblia toda é repleta de situações de muita diversidade, de testemunhos que nos ajudam a fé, de pessoas, olhando para o povo de Israel, pessoas que estavam em jugo, né? Em jugo de escravidão, mas Deus levantava e colocava: olhe para mim, eu posso trazer livramento, e eu trago livramento. Então, quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus, quando eu realço a situação da adversidade e não olho para Deus e não faço os decretos que a palavra me traz. Efésios 4:32 ainda fala do perdão, perdoar em Cristo. Hoje nós precisamos rever a conjuntura da sociedade que nós estamos vivendo, principalmente temos um núcleo familiar. Não vale a pena estar hoje confinado, magoado, estar hoje confinado em situação de tristeza, em situação de briga, birra um com o outro. Mas vamos levantar a bandeira do perdão, vamos levantar a bandeira do ajudar um ao outro, de sermos uma equipe, e portanto juntos nós vamos vencer. Efésios 5:1, porque somos filhos de Deus, devemos agora procurar imitá-lo. E essa palavra, eu quero, viver ela contigo hoje. Tudo aquilo que imita o reino das trevas, que é a acusação, a mentira, o engano, né? Quanto a gente está vendo hoje pessoas enganando, mentindo, tentando trazer até produtos como sendo produtos viáveis e não são. Bem, então muitas mentiras e muitos enganos. Isso tudo, ele dignifica o reino das trevas, engrandece o reino das trevas e ele se mostra mais forte. Mas a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que eu imito, as ações de Cristo, trazem glória para Cristo. E quais são as ações que Cristo hoje, ele pede para que a gente faça? Uma amiga minha compartilhou essa semana comigo algo muito importante sobre o jejum. Muitos de nós estamos jejuando, mas poucos de nós estamos compartilhando o pão. Então, vamos ter atitude também, que imite a Cristo. Cristo multiplicou os pães, dividiu os pães, se interessou com as pessoas que estavam famintas. Os discípulos até, quando a gente vai ver que a multidão seguia Jesus, os discípulos disseram: olha, despede a multidão. Muitas vezes nós estamos dizendo para despedir a multidão vazia e faminta, que vão voltar para o deserto, que vão voltar para situações caóticas, de pobreza, de miséria, sem fome, sem recurso. Hoje Deus entra em nossas vidas como igreja para termos estratégias. Deus hoje traz sobre as nossas vidas, e eu creio que Deus vai trazer hoje sobre a sua vida, estratégia, não só de repartir o pão, mas estratégia de muito mais, de multiplicar o pão, estratégias sábias. Deus hoje traz estratégia para aquele empresário cristão que pode estar vivendo hoje uma situação: meu Deus, eu não esperava por isso. Deus vai te trazer estratégia não só para você recuperar ou ganhar, mas para que você possa distribuir o pão, para ser verdadeiramente pessoa que imite o Senhor. As mínimas coisas. Então enquanto não vem essa estratégia, o que eu posso fazer? Eu posso fazer para uma pessoa, eu posso fazer para o meu vizinho, eu posso cuidar de uma pessoa que seja, uma família que esteja precisando. Então faça o pouco que você fizer, Deus vai trazendo mais estratégia como uma fonte de vida que vai vindo sobre nós. O Senhor tem nos dado um pouco, vamos distribuir e chega mais. A palavra do Senhor vai dizer: é Ele quem nos dá a semente para semear. Olhe para a sua casa hoje, olhe para os seus recursos. Deus tem nos dado semente para semear. Então hoje a nossa convocação é orar pela nossa nação. E esse salmo que nós lemos, o Salmo 9, ele vai falar de um agradecimento a um Deus. Louve ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Deus tem nos dado o governo, Deus tem nos dado a forma de governo que está sobre nossa nação. Deus tem nos dado uma nação abençoada. Deus tem nos dado um clima abençoado.
Graças a Deus pelo tempo que isso chegou para nós, que ainda virão. Graças a Deus, me alegrarei no Senhor, exaltarei ao Senhor. O Senhor tem me sustentado. O Senhor, Ele repreende, olha esse versículo 5, Ele repreende as nações que querem nos destruir. E hoje, em nome de Jesus, todas as estratégias macro que tentam contra a nossa economia, contra a nossa nação, Deus hoje estará intervindo. O Senhor é poderoso para intervir. Os inimigos, eles vão se consumir, eles próprios. A Bíblia diz que quando o Senhor intervém, nós nem precisamos entrar em guerra. Ele mesmo entra e desbarata os nossos inimigos, traz confusão sobre eles. O Senhor, Ele prepara esse tribunal para julgar. Esse tribunal para julgar não é a nossa justiça colocada ali, o nosso peso colocado ali, mas é quando nós confiamos nele, é o peso dele que é colocado. Isso que é maravilhoso. Então eu confio nele e é ele que é colocado na balança, não sou eu. Então, porque eu sou pequena demais, a minha justiça própria nem conta para nada. Então, o meu direito está no Senhor. A Bíblia vai dizer, olha só, a Bíblia fala que o reino dele, ele é baseado em justiça e em verdade. Então, nós estamos invocando esse reino de justiça e verdade para a nossa nação. O Senhor também, versículo 9 do Salmo 9, ele é um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempo de angústia. Então é isso que a gente está confiando. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste conosco. Pai, nós cremos nessa palavra e declaramos essa palavra que foi proferida hoje sobre cada irmão que está ouvindo, sobre cada pessoa, Pai, que está se realiançando contigo, lançando fora o medo, as angústias, os temores, estão neste momento realiançando em ti, para estar, Senhor, confiante. Nós queremos nesta manhã descansar neste Deus que cuida de nós. Colocamos, Senhor, a vida do nosso prefeito, do nosso governador, nosso presidente diante de ti. Todos aqueles que o cercam, todos aqueles que estão ali, Senhor, no staff, que o Senhor traga sabedoria, discernimento, que o Senhor livre do mau conselho, que o Senhor traga a verdade, que o Senhor livre dos temores e das mentiras. Desfaça as mentiras, Senhor, desfaça as mentiras nas pessoas, não uma pessoa que pode influenciar na outra. Desfaça, quebra essa corrente de mentira hoje, em nome de Jesus, e estabeleça a verdade, Senhor, de que o Senhor cuida de nossa nação, de que o Senhor, como Deus de nossa nação, Senhor, Senhor, o Senhor está cuidando de nós, dos mínimos detalhes, e o Senhor hoje entra com intervenção, abençoa a nossa nação, abençoa meu irmão, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.